Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Amsterdã, na Holanda. Estou maravilhado com essa etapa da minha viagem, conhecer essa cidade para mim era um sonho e está sendo muito legal passear pelos diferentes canais aqui da cidade, conhecer essa arquitetura muito peculiar que tem Amsterdã. Está sendo maravilhoso, estou curtindo pra caramba tudo isso. Aliás, falando em curtir, acabei de visitar o Museu de Van Gogh, Vincent Van Gogh, e estou maravilhado. Realmente é um dos grandes gênios da pintura mundial. Eu passei horas lá dentro do museu, olhando cada pintura dele, entendendo a história da vida dele, como ela se iniciou, como foi o desenvolvimento da sua trajetória e como ele encerrou a carreira dele. Algumas coisas que me impressionaram, por exemplo, foram só 10 anos de trabalho onde ele pintou todas as obras que ele pintou. Uma vida curta, vamos dizer assim, do ponto de vista artístico, mas extremamente intensa, como a obra dele. Aliás, uma outra coisa me chamou muita atenção nessa visita que eu fiz. Eu tive a oportunidade de chegar muito próximo dos quadros, de estudar cada detalhe dos quadros. E uma coisa me chamou muita atenção. Quando você se aproxima dos quadros dele, em função do estilo de pintura que ele tinha, você percebe que os quadros são muito toscos. Os traços dele, as várias pinceladas que ele dava, uma ao lado da outra, até para não misturar as tintas, ele não fazia uma mistura das tintas, ele fazia a mistura das cores do quadro. Faz com que os quadros, eles apresentem de perto um aspecto não muito claro, meio confuso, difícil de entender. Aliás, as pinturas não fazem muito sentido quando você olha elas muito de perto. Mas aí, o que acontece? Quando você dá alguns passos para trás, 5, 10 passos, um fenômeno acontece. Aquele quadro que aparentemente não tinha sentido, uau, ele toma forma, ele passa a ficar com um aspecto extremamente bonito. Aliás, você pode sentir o quadro. É como se você estivesse olhando para aquela paisagem que Van Gogh estava olhando quando ele pintou o quadro. Aliás, quanto mais distante você fica do quadro, mais ele se parece com uma fotografia. Tem quadros que são impressionantes, a precisão com que ele se apresenta à medida com que você se afasta dele para olhar tudo isso. E aí, nesse momento, quando eu estava olhando para isso, quando eu estava identificando esse fenômeno, uau, me deu um insight. E é esse insight que eu quero compartilhar com você agora, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Você já parou para pensar que muitas vezes a vida da gente se comporta dessa maneira? Você já parou para pensar quantas vezes você, no teu dia a dia, fazendo aquelas tarefas que você faz, tomando aquelas atitudes que você toma, ou então seguindo uma orientação de um mestre, de um professor, de alguém que está te orientando na carreira ou num projeto, muitas vezes não fazem sentido para a gente, né? Quando pedem para a gente repetir muitas vezes a mesma coisa, quando você acha que você já está bom em algo, mas mesmo assim as pessoas te dizem, as circunstâncias te levam a você ter que estudar mais pontualmente, detalhadamente algumas coisas. Muitas vezes isso não faz sentido na vida da gente, parece que é algo tosco, parece que é algo que só está tomando o tempo da gente e não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas, de repente, um milagre acontece. Quando? Quando você dá alguns passos para trás, ou quando você espera um período de tempo passar e olha para esse movimento de uma maneira mais ampla. Quando você olha isto na tua vida de uma maneira, de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais distante, aí você percebe como aquilo fez sentido na tua vida, como se dedicar a tudo aquilo agora, dentro deste grande quadro, uau, um milagre aconteceu. Algo se tornou nítido, algo passou a fazer sentido na tua vida. Aquele projeto realmente apareceu e se tornou único, não só para você, mas para a maioria das pessoas. Você já se deu conta disso? Pois é, a vida da gente é assim. Por isso, deixa eu te contar, por mais que tenha sido cansativo, por mais que você tenha se dedicado a muito a algumas coisas que aparentemente não fazem sentido, calma. Daqui a pouco o grande sentido vai aparecer, as peças vão se juntar e de uma perspectiva mais distante ou de um ponto de vista mais amplo, você vai perceber que tudo fez sentido. Por isso deixa eu te contar, não desista,
continue perseguindo teus sonhos, por mais que as circunstâncias possam ser estranhas para você. Segue adiante, daqui a pouco você vai perceber o sentido que tudo isso tem na tua vida. Aliás, antes de terminar esse vídeo, deixa eu te contar uma das grandes mensagens que Vincent van Gogh passa assim que a gente chega aqui no museu dele. Ele diz que a vida dele, a obra dele, ele desenvolveu principalmente para que as pessoas pudessem ter um olhar diferenciado sobre a vida. Aliás, aquele olhar que ele procurava sobre a vida dele e sobre a obra dele. Por isso, a minha pergunta que eu deixo antes de finalizar esse vídeo é: qual é o olhar que você está tendo sobre a tua vida, sobre a vida? Qual é o sentido que ela está trazendo para você? Pensa nisso, te vejo em breve.